Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Humberto Ogata. O Humberto ele é formado em contabilidade, trabalhou 21 anos na Sansui e fundou uma das principais empresas, está entre as principais e as primeiras empresas de reestruturação de empresas do Brasil, a Ogata Consultoria. Então, Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Estevão, por ter convidado a participar do programa. Sinto honrado por isso. Muito obrigado. Excelente. Gata, conta um pouco da sua história, conta um pouco da história da Ogata, da sua história aí de como é que foi fundar uma empresa e Na realidade, a Ugata é uma empresa de 97. Na época que eu trabalhava na Sansui, eu já trabalhava já como PJ, né, e mais precisamente há 17 anos atrás, depois que eu saí da Sansui, eu vim para esse mercado de reestruturação de empresas, né. Estou aí no mercado há 17 anos ajudando os empresários a se reestruturar e recuperar, o né. Gata, você formou as pessoas que hoje lideram várias das consultorias que atuam em turnaround, reestruturação empresarial, né? Isso é realmente um motivo de orgulho também, Secato. Saber que a gente deixou um legado, formando gente. Tem consultores que hoje estão no mercado, concorrendo conosco, mas não consideram como concorrente. Eu acho que eles aprenderam dentro da Algata, evoluíram, cresceram, passaram por grandes consultorias, né, as Big Four, né, levaram, na verdade, essa metodologia da Algata para dentro das Big Four. Isso realmente é um motivo de orgulho, Sim. para mim, né. Hoje a Algata, ela se reestruturou também, está menor, mas a gente atua hoje sem concorrer com uma Big Four, né. Estou aí no meio das pequenas e médias empresas, né. O Gata, e como é que essa conta um pouco essa metodologia que vocês criaram. Na realidade, assim, essa metodologia que nós criamos, na época ainda dos consultores do time que nós tínhamos, logicamente eles eram muito bons também em decifrar, em traduzir aquilo que eu passava de mensagem, né. E, logicamente, aliado a já à prática, né, porque não é só teoria, é teoria aliado à prática, né. Porque você falar o que fazer, aparentemente é muito fácil. O como fazer, quando fazer, em que tempo fazer, que é o X da questão. Então, esses consultores que estão no mercado me ajudaram a elaborar essa metodologia, né. E que a gente fala, principalmente no momento de crise dos empresários, a gente criou, a metodologia do crescimento acelerado, né. E a gestão de crise, estabilização do caixa, a reestruturação operacional e principalmente a gestão estratégica de custos e margem, né. Porque o rumo da empresa se traça exatamente por aí, né. É mais ou menos por aí que a gente faz. E como é que funciona essa questão do custos e margens? Porque quem está vendo a gente aqui tem de tudo, né, assim, É. todos os tipos de público. Então tem empresário, tem empreendedor, tem Uhum, pessoas que trabalham com empresas uhum. também, né, muita gente não conhece isso, né, Tá. como é que funciona? Na realidade, assim, tudo porque, normalmente numa prospecção de clientes, talvez uma das primeiras coisas que eu pergunto é: "Quanto que você tem de pedidos em carteira?", né. E aí tem gente que fala: "Não, olha, eu tenho aqui X milhões de pedidos em carteira". Por que que não performa? Ah, porque falta recurso para comprar matéria-prima. Performar quer dizer entregar o pedido. Entregar, né. Como é que não consegue entregar? É porque ele não tem a velocidade para comprar matéria-prima, por exemplo, né. Quando você vai e começa a questionar: "Mas por que que você não tem o dinheiro para comprar matéria-prima?", significa o quê? Anteriormente ele comprou, produziu, vendeu e talvez não tivesse bem precificado. Então não tem um retorno, não tem algo chamado lucro. E como é que você corrige isso? É tendo a leitura de trabalhos bem realizado na elaboração exatamente o quê? Do estudo de custos e margem. Se você não tiver isso dentro da empresa, você não sabe desculpa, se você está de fato colocando o teu produto produzido ao preço, adequado ou não. Muitas vezes você está produzindo só por produzir. Então,
Quando a gente fala nesse estudo de custos de margem ou do controle de custos de margem, nós estamos falando desde o início do processo de fabricação, né? Em que tempo que eu fabrico determinado produto, quantas homem-hora eu utilizo, quantas hora máquina eu utilizo, o que eu tenho de refúgio dentro da minha Você fábrica. vai nesse nível de detalhe. Ah, sim, tem que ir, né? E aí, com isso, logicamente, eu preciso ter exatamente a ficha técnica muito bem elaborado e o quê? Atualizado constantemente. Porque é comum a gente chegar dentro da empresa e você tem ficha técnica? Lógico que eu tenho. Deixa eu ver. Aí você vai ver, ele atualizou há 3, 4 anos atrás. Não, ficha técnica errada e às vezes com premissa de É. rateio erradas, né? Então, é comum a gente chegar dentro da indústria e você fazer todo um estudo, inclusive de cronoanálise, bateção de tempo mesmo. Cronoanálise, você vê quanto tempo demora. Processo a processo de fabricação, né? E aí você, logicamente, consegue dimensionar, inclusive, a própria fábrica, até de número de pessoas, quantas pessoas está utilizando, né? Aí é uma mistura de ferramentas que você vai aplicando. Você introduz aqui, por exemplo, um Lean, né, um Kaizen, né? Vai no Kanban, né, controle de estoque, etc. Porque tudo é custo, tudo é dinheiro, né? O dinheiro perdido, o problema é o custo invisível, que muitas vezes você não consegue enxergar qual é o custo invisível, né? Logicamente, tem todo um controle no conceito de produtividade, né? Nós somos uma consultoria um pouco diferente, a gente não atua só na área financeira, né? E quando eu falo exatamente no custos de margem, é que vai te dar o direcionamento. E isso muitas vezes é controlado pela própria controladoria, né? Porque para mim, a empresa é o quê? Se tiver um departamento de controladoria que consegue agregar todas as informações, desde vendas, compras, produção, financeiro, né, e a própria contabilidade, você consegue mapear todas as oportunidades de melhoria que você vai ter, né, que você pode implementar, tá? Então, é por isso que a gente foca bastante no custo de margem, com atualização. Tem empresa que atualiza diariamente, né? Você vai falar: mas o preço de venda vai modificar com isso diariamente? Não, é questão de você estabelecer políticas de venda, em que momento você repassar o aumento, né? Qual que é o objetivo? O objetivo de buscar o lucro, né? A empresa, sistematicamente, algumas empresas, elas oferem prejuízo e estão acostumados com o prejuízo. E vai se financiando. Vai se financiando através do quê? Através de fornecedores, através de fundos, capitais de giro, de banco, vão tomando o dinheiro e vão cobrindo, na verdade, o prejuízo, né? Então, em que momento reverter isso? Por isso que, vamos dizer, o trabalho de consultoria é importante nesse sentido. Esses profissionais estão no mercado, inclusive, logicamente, a gente, nós vamos para dentro da empresa, fazemos um diagnóstico bem elaborado, nem tudo você pega no diagnóstico, né? Mas é possível sim detectar, pelo menos, vamos dizer, ter um parâmetro geral do que como é que está o comportamento da empresa. Por que a empresa está oferindo prejuízo sistematicamente? Isso né? você capturando custos e margens. Custos e margem. É a primeira coisa que você faz quando você entra numa empresa é analisar custos Custos e e margem. margem. Lógico. Através do custo e margem, aí você consegue estar elaborando um bom demonstrativo de resultado. Real, né? Não que sai do sistema dos Exatamente. caras. Eu falo gerencial, não falo contábil, porque o contábil, ele tem algumas... Ele é poluído, porque Sim. carrega um histórico, né, de longa data. A empresa tem 20, 25 anos e continua oferindo prejuízo, né? Ele se financia do quê? Impostos, às vezes. Uhum. Não, a gente tem que mudar essa cultura dentro da organização. E o empresário, ele leva um choque, às vezes. Quando eu falo que tem que pagar um imposto, ele fica assustado, né? Mas tem todo um passo a passo. Primeiro colocar o operacional de pé. Então, quando você começa a enxergar que dentro do mês você começa a oferir lucro, aí o cara vai começar a gostar, né? Aí ele está com um monte de dívida. Como é que se paga essa dívida? É só auferindo lucro, né? Nós já tivemos a oportunidade de estar conversando e eu falo, com o que você faz com o lucro? Você distribui o lucro, você paga a dívida
e você faz o investimento com lucro. Senão você vai ter que eternamente estar financiando. E investimento, o pessoal fala, não, mas vai investir no quê? Em comprar máquina? Não, não é só investimento, a gente tem que entender que logicamente, você tem que estar renovando o teu parque fabril tecnologicamente, que senão você fica para trás, mas investimento é também em recursos humanos, né? Você ter pessoas qualificadas, né, em postos de gestão dos departamentos, pessoas adequadas e, num primeiro momento da crise, é investir em capital de giro, né? Muitas empresas estão aí no mercado, têm pedido e não conseguem entregar, né? Então não conseguem faturar. Então como é que se faz? Aí que vem a ajuda dos fundos, por exemplo, né? A gente tem um relacionamento com alguns fundos, não tem um parceiro fixo, mas tem vários. E quando a gente entra dentro da empresa, a gente consegue mapear, através do diagnóstico, detectar quem estão lá. E aí a gente deve o respeito a quem já deu o crédito. Sim, quem E já eu apostou prefiro, na empresa no já passado. apostou na empresa, e aí eu prefiro o quê? Preservar esses que já estão lá dentro, respeitar aquele crédito que ele concedeu, né? Não, ó, vou tirar eles e levo. Não. Os caras que estão lá dentro, eles ficam e ajudam a financiar, né? E através disso que você começa novamente a gerar empresa. Quando o empresário, porque é tudo simultâneo, não tem como você fazer dentro da nossa metodologia, tem todos os pilares. Aparentemente dá a impressão que você tem que ir fazer um por vez. Não. A gestão de crise, a estabilização do caixa, a parte da gestão estratégica de custo, a parte operacional, ela tem que correr simultaneamente, né? Você entra numa empresa dessas centenas que você deve ter feito. O processo padrão de virada de mesa ou de reestruturação, quer que seja, é você entrar, fazer um diagnóstico, custos e margens, entender o que está dando certo e o que está dando errado. É isso aí. E depois, paralelamente, você faz o quê? Então, você faz a captação de recursos para fomentar o capital de giro. Exatamente. Como é que funciona? Exatamente. Se logicamente, e outra, não adianta só você ter pedidos em carteira. Se você não estiver vendendo ao preço adequado, é melhor não vender, né? Então através desse estudo é que a gente consegue falar, bom, a que preço eu tenho que vender, né? E é comum a gente encontrar, não, mas nesse preço eu não vou conseguir vender. Então o que eu tenho que fazer? Aí vem o quê? Suprimentos. Compras tem que comprar melhor, né? Se eu não comprar melhor, eu não consigo o quê? Tá concorrendo no mercado. E é comum a gente encontrar empresas de pequeno porte, de médio porte, que diz o seguinte, olha, eu sou obrigado a comprar de um revendedor, não consigo comprar do fabricante, porque tem lotes mínimos. Então, de repente, tem que criar, por exemplo, um consórcio para compras. Junta 2 ou 3 e compra na fábrica. A diferença de preço só aí, em termos de margem de contribuição, você vai ter uma margem dessa diferença de preço entre o distribuidor e o fabricante, que chega às vezes a 20%, 25%. Num único movimento, às vezes você consegue reverter o resultado de prejuízo para lucro, né? E na maior parte das indústrias, a matéria-prima, dentro da composição de custo, ela tem uma representatividade grande, né? 50%, 60% às vezes chega, né? Então, o trabalho ela tem que ser conjunto exatamente por causa disso. Então de que maneira comprar? Se eu vou num fundo e peço, por exemplo, um fomento para comprar matéria-prima, então um valor, exemplo, de 100, o custo da matéria-prima é algo em torno de 50, 60, né? Eu vou pegar, não 100, vou pegar só 60. E vou lá e peço para o fundo pagar exatamente o fornecedor diretamente, para não ter o quê? Desvio de recurso. Utilizar o recurso, né? Vem o recurso, se você mal utilizar, é um problema, né? Mal utilizar, como que geralmente as pessoas mal utilizam? Por exemplo, eu pego o dinheiro de fomento, que equivale a 60% da matéria-prima, pego esse dinheiro, ao invés de pagar matéria-prima, por pressão, eu fui obrigado a pagar uma dívida, por exemplo. Então, o modelo 1 para 1. Eu pago R$1 e tenho que ter de volta R$1. Nesse momento, se eu pagar a dívida, eu simplesmente paguei a dívida
e não veio nada de volta. E pegou uma dívida mais cara ainda, que o fomento é mais Exatamente, caro. exatamente. Então, eu compro a matéria-prima, ponho na produção, produzo, saiu o faturamento. E às vezes o lead time é muito curto para o faturamento. Então, a velocidade é uma semana, às vezes 3 dias você fabricou, você tem o 100% do faturamento, devolve 60% para aquele que te emprestou e os 40% sim. Aí você pode administrar o teu caixa para quê? Ó, vou pagar preferencialmente tudo que vai para o operacional, né? A embalagem tem que pagar energia elétrica, senão tem que pagar folha, porque senão o pessoal não trabalha, né? Então, se você tiver disciplina nesse sentido, a empresa pode eventualmente no futuro sair da crise. Mas eu tenho que ter disciplina para isso, né? Outra vez, se eu quero o lucro, eu tenho que saber comprar bem, saber planejar e produzir bem, saber vender bem e controlar bem. Nada disso funciona se eu não tiver controles, né? O demonstrativo de fluxo de caixa, DRE e balanço para ver toda a movimentação da conta do passivo, como é que ela está se dando. E aí né? você vai direto na conta corrente buscar as informações. Como é que Conta corrente. Você fala em termos de banco? bancos e Tudo. informações da empresa... Tudo. Né? Então, quando você entra dentro de uma empresa, de pequeno porte principalmente, é comum o empresário estar, eu diria, misturando um pouco o que é da pessoa física com a jurídica. Então, isso no começo a gente já separa, ou pede pelo menos para separar. Dá para fazer esses movimentos de uma forma abrupta? Às vezes não, você tem que estar respeitando o empresário, porque o empresário quando chega na gente, ele já está acabado, muitas Esse é um dos vezes. problemas. A pessoa só né? busca ajuda quando ela já está numa crise severa. Né? E aí o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que acolher, na verdade, esses empresários. Né? Tem empresário que você chega, tem alguns projetos que a gente já chegou, não um projeto, mas alguns projetos, e nesse momento da entrada nossa, eu faço questão de estar presente dia sim, dia não, ou intensificar pelo menos algumas horas do dia, e é comum você chegar de manhã e ele está curvado na mesa dele, ou numa poltrona do lado, sentado, assim, em depressão mesmo. Então, apesar de não ter a formação, talvez pela experiência, a gente tenta ser um psicólogo do empresário. E aí não é nem o trabalho técnico, é saber ouvi-lo, né, com respeito, né, porque às vezes ele tem vergonha de dizer que ele está em crise. Qual que é a característica comum do empresário em crise? Normalmente assim, o cara não dorme mais à noite, porque não consegue pagar as contas, né? É o verdadeiro ao vender o almoço para comer a janta, e se der. Porque tem bastante gente que fala que o empresário em crise é um empresário bandido, safado, sem vergonha. Não entendo dessa maneira. Lógico, tem as exceções, mas o empresário que ele tem dificuldade depois de um determinado período é porque ele foi um baita de um empreendedor, né? O empreendedor é aquele que não tem receio, que vai, faz acontecer e não tem medo de errar, etc. A partir do momento que, de repente, ele criou a empresa, está 5 anos, 10 anos, ele vai mudando um pouco, acha que pode tudo. Então, eu costumo dizer assim, primeiro tem que reeducar, né? Fazer com que ele volte um pouco na própria história dele e para corrigir de uma forma o quê? Para ensinar a pessoa a ser um empresário de fato. O que é ser empresário de fato? É não estar só no feeling. Porque é diferente ser empresário e ser empreendedor, né? Exatamente. O empresário já preparado, ele já está acostumado a todo dia ler um dashboard diário, né? Tem empresas que está no estágio bem avançado, que a gente tem praticamente tudo isso dentro do sistema, ele está sistematizado já, né? E quando o empresário vê um dashboard na tela, a primeira coisa que ele vê é exatamente isso. Tem alguns que no final do dia já consegue enxergar. Uhum. Né? E às vezes assim, 10 horas da noite o cara tá ligando. Falou, ué, mas o que aconteceu? Será que não... Por que ontem não foi bem? Porque ele acompanha agora o lucro diariamente.
Uhum. né? Você vê a que ponto nós podemos fazer. Esse empresário, esse exemplo, por exemplo, há 10 anos atrás, ele não sabia nem o que era um demonstrativo de resultado. É o que é. A função nossa, o que é? Preparar o empresário, linha a linha do demonstrativo de resultado, né? Cada movimento que ele fizer vai refletir no demonstrativo, né? Então são coisas que você vai educando mesmo a pessoa a ser um empresário, né? Então é processos, né? E essa educação, você envolve também a quebra da resistência dele, né? Porque ele está Exato. acostumado ali a fazer aquilo. Eu sou o Então, dono, eu mando, eu entendo, eu sei. esse é um negócio que, na verdade, é assim, se você não estiver junto do empresário, não cativá-lo e não ter o respeito dele para começar, né, ele tem que ter o respeito por você e tem que estar confiando em você. E ele vai ouvindo cada vez mais, né? Esse empresário, por exemplo, que a gente está lá há 10 anos, o pessoal tem um domínio total, às vezes sabe mais que a gente, de tanto que ele estuda, né? Tem alguns que até compraram o teu livro e me questionam: "Pô, por que você não faz igual o Secato?" Falei: "Não, mas é que esse aí é catedrático, professor." Na prática não Falei: funciona, né? Então, é sempre que eu digo, uma coisa é a prática, uma coisa é a teoria, outra coisa é quando você coloca em prática. Não existe 2 projetos iguais, Exato. não existe. A gente tem a metodologia, mas para servir de guia, né, para os nossos consultores trabalharem dentro da metodologia, né. Funciona sempre? Não, porque a gente trabalha com gente, É. né, você tem perfis de Eu gente, brinco que a gente né. tinha muito falar, putz, vamos melhorar a receita em tanto, vamos melhorar o custo em tanto, vamos melhorar a produtividade em tanto. Só que no chão de fábrica tem um líder informal ali, um cara que está há 30 anos na empresa, que fala Exato, simplesmente, eu não vou fazer. E não exato, faz. Então o exato, processo é muito mais humano exato, de exatamente. convencimento das pessoas do porquê que ela tem que fazer aquilo, do que simplesmente uma imposição ali ou um dashboard na diretoria. Tipo, você tem que fazer o to-do list. Eu brinco muito com o to-do list, né? Tem a lista de atividades. É isso aí. A pessoa não faz. Então, mas o Cicato é assim, eu acho que quando o empresário, vamos falar de empresa de médio porte, que ele é empresário, mas ele tem os gestores em cada departamento. Quando o empresário, junto conosco, ele consegue transmitir para esses gestores o que tem que ser feito, ele vai sair da zona de conforto. Ele vai ajudar, na verdade, a fazer toda essa disseminação, ele vai ser um agente multiplicador E ele dentro vai da fazer organização. parte E da vai fazer. solução, né? Ontem eu cheguei numa empresa, estava demorando um pouco para sair o resultado, e eles me chamaram, semanalmente eu estou lá, falou: "Não, hoje nós vamos falar", o empresário falando para mim, "quais são as ações que nós tomamos para reverter a tinta que nós levamos no mês passado." Ao invés de eu estar falando para ele é que já me falou o que ele vai fazer, e não é simplesmente no achismo. Ele já me trouxe, tudo detalhado, na planilha já, né, eh, ó, custo variável, eu vou reduzir em 3%. Onde? É aqui, aqui e aqui. Quer dizer, não é só ter a redução no business plan, é sim Não, saber exatamente o que você vai atuar, né? Aonde você vai atuar. é o que a gente fala em termos de orçamento, você fala: "Ah, mas vamos fazer um budget." "Ah, tá bom, para o ano que vem", que esse é o momento agora, né, começa outubro, novembro. Aí de repente: "Mas como é que nós vamos fazer?" Falou: "Não, coloca aí, ó, a inflação deve dar aí 3%, 4%, ó, a Selic vai estar em 10%. Quer dizer, é chutômetro, Chutômetro. Repete o ano que vem, repete o ano não é, passado e reduz em 5% o custo, né. aumenta em 3% a receita e pronto. Isso vira Aí meta. é isso. Mas ontem o empresário falou: "Não, vou reduzir 3% aqui, 4% aqui." Infelizmente a gente vai ter que fazer, redimensionamos novamente a fábrica, e a gente percebeu que tem algumas posições que estão em excesso, né, dá para fazer, a cobertura, e reduzir um turno. Falei: "Oi?" E ele já trouxe, ele não esperou a gente apresentar. Ele é que, mas esse empresário, nós estamos há 1 ano e 3 meses nessa empresa.
Ele agora é que dá a solução. Mas esse Ô, é o grande Gata, papel. Esse é o grande papel nossa, de vocês. Porque, pô, você chegar e falar assim, putz, eu treinei o empresário e agora ele sabe fazer, nossa. Eu tenho desmamou, meu né? sócio, que é o Daniel Barata. É um baita de um técnico de controladoria. Ele é que vai e faz, dá toda o treinamento, vamos dizer assim, para o próprio empresário. Eu, logicamente, atuo no macro, né? Que é a nossa função de estar olhando o macro. Mas alguém tem que fazer, tem que ajudar a fazer, né? Porque falar simplesmente é fácil. O duro é fazer, né? Treinar as E pessoas treinar também, as né? pessoas, corrigir, né? Aí, tá bom, numa outra empresa a gente estava falando de orçamento. Falei, bom, com base no que vocês estão fazendo o orçamento? Nós falamos que tem que ser assim, assim, assado. E treinamos gente para fazer. Falei, vamos começar por vendas. Como é que foi feito? Falei, não, aqui nós estamos colocando aqui um índice. Falei, não. Né? O que nós falamos lá no passado? Quais são os clientes inativos? Para quem nós deixamos de vender? E esse controle é feito mensalmente. Porque o pessoal tem mania, nós vamos buscar clientes novos, mas e os que nós temos já? Aqueles clientes recorrentes que gostam da gente, que fidelizou muitas É vezes. muito mais barato você cuidar Muito desse mais cliente. barato, né? Então, é fazer, na verdade, assim, a mudança de cultura tem que ocorrer. O gestor da área precisa compreender, entender que ele tem que fazer a diferença. Não é ser mandado pelo dono, não. É ele se prontificar. E quanto melhor ele tiver o desempenho dele, mais ele vai ser reconhecido e um dia pode chegar à diretoria, né? Mas é isso que eu percebo também. As pessoas só mudam de verdade quando elas compreendem por que mudar É isso. e os benefícios que vão ter na mudança. É isso. O benefício pode ser até o seguinte: olha, a empresa não vai estar aqui viva se você não mudar. O benefício é o medo de perder o emprego. É isso. Ou o benefício pode ser: olha, você vai ter uma promoção, você vai ter uma remuneração extra, você vai ter uma compensação. E, Gata, empresa em crise não dá muito, não tem muito espaço também para remunerar em dinheiro as pessoas, né? Então você tem que dar, outros tipos de incentivo, né? Você vai aumentar a tua área de atuação, você vai virar diretor, vai ter promoção, por mais que você não tenha mais dinheiro, mas você tem mais cargo. Às vezes as pessoas se motivam por isso também, né? Com cuidado. Você vê, nós entramos numa empresa há 1 ano e meio atrás, e é assim, quando a empresa ela pode não ter todas as informações, mas ela tem um banco de dados rico, isso ajuda muito, né? Então entramos nessa empresa, não numa situação de crise, mas já de caixa apertado. E quando nós começamos a fazer as reuniões com gestores, o gestor sempre quer falar algo a mais, né? E às vezes o dono não está preparado para ouvir. Principalmente nesse caso, são 3 irmãos. Então, quando a gente fala em termos de gestão de crise, por incrível que pareça, a gente faz um trabalho também de estabilização desse lado emocional do sócio. Que às vezes os 3, quando a empresa está bem, está sobrando dinheiro, todo mundo recebe. Tá todo mundo feliz. Quando está faltando dinheiro, começa a faltar dinheiro, começa assim, um acusar o outro. Como são irmãos e tem intimidade, quando tem intimidade é um perigo, porque vão falando palavrão, troca de insulto, etc., como irmão mesmo, por ter essa intimidade. E, logicamente, às vezes pode chegar num momento ruim. Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu, né? E quando nós falamos que eles teriam que fazer reunião periodicamente conosco, uma vez por semana pelo menos, o pessoal falou, mas fazer reunião para quê? Né? Então coloco os 3 e pergunto, quanto faturou o mês passado? 1 milhão e... Acho que 1,5 milhão. Quanto faturou o mês passado? Não, acho que era 1.700. E aí pergunto para o comercial, não, faturou 2. Né? E cada um está falando certo de uma forma, dentro do entendimento dele. O comercial está dizendo, não, eu vendi 2 milhões. Posso não ter entregue, mas eu vendi. Então, você fazer com que eles tenham uma única linha, único controle, falar sobre essas coisas, requer o quê? Tempo. Né? Mas você reduz também o nível de quantidade de atritos, porque está todo mundo sabendo o que está falando. O baseline é o mesmo. Aí vão para baixo, os gestores, reúne gestores, 6 gestores na mesa.
Olha, Cicato, você se surpreende com a qualidade das pessoas, só que elas estão sendo mal aproveitadas, Uhum. né. Quando você começa a direcionar, né, e dar realmente tarefa para cada um, mas trocando, compartilhando, não impondo. Às vezes você tem que impor, mas muitas das vezes ele sabe o que fazer. Não precisa nem de consultoria. Mas por que que não fez antes? Ah, mas porque eu falava para ele, para o meu diretor, e ele achava: "Não, que é assim mesmo, vai fazendo assim", né. Então, enquanto está dando dinheiro, às vezes adota essa postura, quando começa a faltar dinheiro, quer mudar. Felizmente nessa empresa é assim, você sai de um EBITDA de 2%, em 1 ano e 2 meses você chega a um EBITDA de 24%. Você fala: "Mas milagre?" Não, trabalho. Reuniões semanais, reunião de avaliação, status report mensal, avaliação de resultado. Feito por quem? Pela consultoria? Não. Cada um passou a apresentar dentro da sua área e consolidado pela controladoria. Uhum. Então, aí o que que acontece? O departamento comercial começa a sentir as dores, do industrial, né. O financeiro começa a sentir as dores do industrial, e o industrial começa a sentir as dores de um RH em termos de contrato. Quer dizer, o que que acontece? Você forma de fato um time em prol da empresa. Então são assim, isso é um trabalho gratificante, né. Nós colocamos lá, tá lá o meu sócio coordenando, colocamos 2 pessoas, um engenheiro que veio, ajudou a montar a Mitsubishi, e depois o Heitor na parte comercial, na estratégia comercial, né. Então o que que acontece? Eh, Nós formamos o nosso time, junto com o time deles e junto com o time cabeças, diretores. É porque não tem Aí como, você entra numa empresa com 2, 3 pessoas da consultoria, se for o caso, você tem, às vezes, empresa de 600, 700 funcionários e você é, as pessoas têm que trabalhar em conjunto. é isso aí. Então quando tem essa liga, acho que sai trabalhos fantásticos, né. É uma pena que durou muito pouco tempo, né, mesmo porque outro dia estava falando com o diretor financeiro, falou: "Gata, a gente continua fazendo tudo que vocês colocaram", né. E aí, Estevão, o dashboard é departamental e vem todo dia. Diariamente, você pega 8h30 da manhã, né, eh, s a gente sabe o que está acontecendo, né. Então você tem alguns gráficos, né, que você aponta e fala: "Bom, você tem a linha da margem de contribuição, né, você tem a linha do teu custo fixo, você tem a linha do faturamento, você sabe em que momento ela rompeu a barreira para começar a dar lucro". É um negócio fantástico, né. Isso, dá para fazer em empresas que estão relativamente melhor organizadas. Agora, você passar a ter, 23% a mais de EBITDA, é um negócio assim que, É, de é outro fantástico, fanta fantástico, o né. empresário feliz pra caramba. Muito feliz do que é possível estar fazendo, né. Então, essa é a caminhada nossa, E né. nesses anos de profissão, Gata, você tem notado uma mudança de perfil de empresário? Na verdade, assim, né, de empresário e de consultores também. Porque quando você o mundo mudou, né, com a pandemia, o que a gente está aprendendo de coisas que antigamente era quase que impossível, hoje é possível, né. Você fala: "Olha", tem gente que fala: "Mas ô gata, você às vezes você está saindo deslocando de um lugar para outro, viaja, etc, 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 sempre mas você não cansa?" Eu falo: "Não, é que eu gosto de fazer presencial", né. E muita gente faz hoje virtual. Né. E eu tenho tomado alguns cuidados para não ter um excesso de projeto, para atender os clientes bem. Hoje eu visito todos os clientes, né, mesmo que tenha que ficar algumas horas, eu visito todos os clientes. Mudança de comportamento esse ano principalmente. A gente teve aí, alguns fatos que ocorreram no nosso mercado, que mudou muito, fez esse mercado mudar muito, principalmente quando as grandes começam a ter problema, o reflexo disso para as empresas menores é desastroso, né. Então eu diria assim,
São os elos mais fracos da cadeia. Porque, na verdade, o pequeno, o médio, ela fornece para essas grandes. A partir do momento que ela passou a ter problema, no começo do ano, que a gente teve um problema grande aí, com a grande, o reflexo disso, com o recuo do crédito bancário, ela vai o quê? Interferir para baixo na cadeia, né? Mas e os fundos? Infelizmente, os fundos também sofreram com isso. Nós tivemos alguns eventos aí, alguns casos, que preocupou muito esse mercado e que nos atrapalha também como consultores, né? Uhum. E como corrigir isso, né? Não quero ser moralista aqui, não é isso, mas assim, os empresários passaram a ter um pouco mais de cuidado também. Eu percebo essas coisas. Nós estamos mudando de comportamento positivamente, né? Eu acho que a gente faz parte disso, tem que ajudar realmente a corrigir. Mas o que preocupa é essas grandes que começaram a ter problema e O efeito dominó na cadeia, né? na cadeia. E outra, às vezes as informações são desastrosas, né? Por exemplo, você pega a indústria automobilística, que sofreu muito também na pandemia e vem sofrendo. Cada vez que uma grande montadora fala que, possivelmente vai fechar a fábrica, já cria uma crise, Já. né? Crise de Então, insegurança e insegurança, falta de investimento e por aí vai, né? é isso, né? Mas porque não sei que rede pode passar a ter problema, né? Aí você vê o balanço não tem problema, mas na prática, por isso que eu falo do balanço contábil, por isso que eu gosto do balanço gerencial, né? Você sabe que no doutorado tem uma matéria lá de finanças corporativas que fala justamente de incerteza política e regulatória versus investimento. Uhum, Ele fala o seguinte, eles medem a incerteza política uhum. com base nas notícias que saem na mídia. E, a gente tá vendo uma enxurrada de fake news aí, mas É isso. eles olham com base nisso. E aí tem indicadores que monitoram palavras-chave e tem o índice de incerteza. Uhum. E aí você vê o seguinte, no estudo acadêmico, mas que é feito com base empírica, né? Base em fatos de bolsa, empresas listadas. Ok. Quanto mais tem um índice de incerteza política, quanto maior o índice de incerteza política, menor é o investimento. Óbvio, né? Uhum. Mas ele acontece durante alguns trimestres. Então, durante Verdade. 2 anos, e tem depois de 2 anos um efeito reverso. Quer dizer, as empresas voltam a investir. Não dá para Uhum. ficar sem investir por muito tempo, porque tem um trade-off. Eu posso não investir, aí eu vou perder fluxo de caixa, Verdade. e eu fico estagnado ou vou começar a perder caixa. Então, a incerteza política, ela afeta as empresas, mas até um determinado momento. Depois disso, e em países como o Brasil, a incerteza passa a entrar na equação. É verdade. Ou seja, eu já sei que tenho certeza, mas eu vou fazer negócio mesmo assim. Então, só que aí assim, né? Quanto maior o risco, maior a taxa também. Exatamente. Exatamente. Então, muitos players de mercado, ele já começa a repassar na conta. Então, tudo eleva, né? Se você falar em termos de empresa em crise, ao invés dela ter um custo baixo, pelo contrário, ela vai sempre ter um custo maior, que todos que vão fornecer para ela por causa do risco, ele precifica um percentual, ela coloca uma Um gordura, prêmio de risco. né? Tanto fornecedor quanto fundo, né? Então, são coisas assim, é complexo isso, mas é fruto do quê? Uma economia global que vem para as grandes empresas, médias empresas, pequenas sofrem. Na indústria automotiva, eu via muito, quando eu trabalhava especificamente para essa indústria, bastante variação nos pedidos, né? No que eles chamam de EDI, né? É isso, né? Que é eles passam todo ano uma expectativa de número de Release, peças né? por mês, Uhum. e aí todo mês ou toda semana é errático, a variação é muito grande. E aí como é que a empresa se prepara para isso? Porque, eu tô lá com meu custo fixo estruturado para atender X, Uhum. e de repente na semana 1 vem 2X, na semana 2 vem X sobre 2. Uhum. E eu tenho que entregar no mesmo lead time. É isso aí. Porque a empresa está no just in time, É isso e aí. aí eu tenho um dia de estoque. Como é que eu faço isso? Por isso que eu digo assim, tem mercado que a gente precisa tomar alguns cuidados na concentração para fornecimento em um determinado segmento, né? Então, numa das empresas, a gente dizia assim, ela depende 70% da indústria automobilística,
Você tem que montar um plano para sair um pouco, você diversificar um pouco. Não tem como você trabalhar concentrado só na indústria automobilística, porque é clássico. Chega, vamos dizer, novembro, dezembro já começa a redução e vai até início de janeiro, para tomar, vamos dizer, um caminho melhor a partir de março mais ou menos. Você vai falar, mas como é que então as indústrias de menor porte se preparam? Difícil. Ah, mas você pode contratar mão de obra temporária? Quanto tempo? Né? Então, o custo, esse lado do custo fixo, precisa tomar cuidado exatamente nisso. Né? E às vezes não tem como. Por quê? A expectativa que você tinha de uma programação, porque a montadora ela te passa uma programação, um release anual, e depois vai, e de repente ela te manda uma informação que na semana que vem ela vai fechar o gate. E aí como é que faz? Né? E a empresa pequena não tem margem de manobra para você reduzir esse custo fixo repentinamente. E o problema, se você reduz, no momento seguinte você tem que recontratar. Ah, então o que é que faz? Antecipa férias, uma das alternativas. Ah, mas por quanto tempo? Ah, se for 10 dias, 15 dias, talvez dê. Tem que falar com o sindicato, etc. Tá bom, mas faz. Mas você não tem como você carregar um custo fixo eternamente. Né? Por isso que eu digo, não dá, que me perdoem as montadoras, porque eu fui um dos grandes prestadores de serviço dentro da montadora. Né? E esse debate a gente já tinha na época. Né? Lá na crise de 2008, nós ajudamos uma grande montadora a resolver alguns problemas nos fornecedores estratégicos, porque começou a parar a linha. Eu ajudei, eu posso falar porque assim, primeiro que já passou o período de NDA e depois que a empresa já até foi embora do Brasil, que é a Ford. Eu ajudei a Ford durante 2 ou 3 anos quase para não parar a linha de produção dela. Ela era refém de um único fornecedor para cada peça. São 500 peças. Como é que você faz? Você tem um fornecedor por peça, você tem 500 peças no carro, você tem um lead time de 2, você tem um just in time, você tem um estoque de 2 dias, empresas familiares, muitas delas, com alto risco. Pô, o que acontece? A empresa familiar, e não é culpa dela, ela fica estrangulada na cadeia, não tem capacidade de reinvestimento, não tem capacidade de suportar esse capital de giro, ela vai chegar na Ford e vai falar, olha, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de reprecificação, senão eu vou parar a linha. E a linha parada custa $300 mil por dia. Esse é o ponto. Né? Essa montadora que a gente, na época, ajudou bastante, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudou muito a compreender e também a transmitir para os superiores. Né? Então, a grande verdade é que nós ajudamos vários fornecedores para exatamente beneficiar essa montadora. Beneficiar no sentido de manter a entrega regularizada. Né? E dentro dessa montadora, como a pessoa entendia, ela conseguia também entender que o breakdown que eles faziam lá, muitas vezes estava inadequado. Não existe um breakdown padrão do jeito que eles querem. Isso é utópico. Né? Cada empresa tem o seu custo. Não tem como. Por mais que ela faça N controles, inclusive de controles do meio circulante que a gente faz, que manda fazer diariamente, tem momento que você perde um pouco. Então, a capacidade de caixa reduz muito. Principalmente se você está fornecendo com uma margem muito estreita ou, às vezes, não tendo nem margem de contribuição operacional. Né? Tem empresário que dizia, não, mas eu preciso fornecer. Senão eu perco contrato, senão eu sou descredenciado. E aí você vai, trabalho de convencimento. Felizmente você encontra gente que entende e que, junto conosco, passaram a informar na cúpula, no vice-presidente, falou, olha, essas empresas vão quebrar. Não é uma única empresa. Então nós estamos dando um tiro no pé. Se não der um aumento, não é um aumento desejado, é aumento pelo menos para a pessoa, fornecedor, atingir o ponto de equilíbrio. E aí você vê, é um erro até estratégico do grande, ele é um risco estratégico de cadeia de suprimento, né? Porque ele está dependente ali daquelas empresas e ele é o maior prejudicado. Obviamente, o pequeno empresário ele vai se prejudicar, mas o grande ele vai ser muito mais prejudicado, porque ele não vai ter, ele não tendo um plano B ou C, e na montadora sabe que demora um ano e meio para homologar um novo fornecedor,
ele vai fazer o quê? Ele vai parar de produzir? Ele vai parar de fabricar? Então vai custar muito mais caro para ele ter que ficar com esses aportes picados do que reestruturar a política de custo dele, de precificação, né? Para que ele sustente aqueles fornecedores. Eu via casos ali de que a solução era M&A. Ele tem que ser comprado. Porque na mão desse sujeito essa empresa não dá mais. Né? Então é isso. Mas é isso, a nossa vida diária é por aí, é ajudar os empresários a estar restabelecendo uma ordem, né? Ô Gata, fala uma coisa pra mim, a gente tem o tema virando a mesa, né? Da sua experiência de décadas, dicas para quem está nos ouvindo e que quer virar a mesa nas suas empresas, você tem algumas dicas? Primeira coisa é realmente o que eu sempre falo, é tomar conta do teu negócio. Se você não tiver presente, as coisas vão escapar da tua mão, como empresário. Né? Não é eu tenho a empresa, eles que fazem, e eu estou lá só para receber o meu dividendos, o meu prolabore. Não, ele tem que participar. Outra coisa é assim, não mistura a caixa. Não pode misturar a caixa. O faturamento não significa lucro. Né? E às vezes a empresa dobrou de tamanho, e o empresário acha que ele pode então dobrar o prolabore dele. É um equívoco. Né? Então, não misturar a caixa é uma coisa importante. Olhar para o teu estoque. Às vezes ele quer o dinheiro de fundo, de banco, etc., mas o dinheiro está na própria casa. Se ele olhar para o estoque dele, estoque obsoleto muitas vezes, tem uma empresa que a gente fez um trabalho que só com estoque formou capital de giro para compra de matéria-prima. Né? Então são pontos que o empresário ele tem que estar olhando. E olhar para os números. Não pode deixar de olhar nos números. Diariamente, semanalmente, quinzenal, mensal, no mínimo. Perfeito. Tá bom? Tá bom, Gata. Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Então, pessoal, finalizamos aqui mais um episódio do Virando a Mesa. Muito obrigado e nos vemos na próxima.